Porque a pergunta que não quer calar, para quem é que Santa Bárbara está produzindo moradia se nós tivemos o que nós tivemos no último sorteio do CDHU aqui em Santa Bárbara? Foram mais de 50 mil pessoas. E se a gente pega o número, Felipe, me ajuda, né, de moradias que vieram para o município nos últimos anos, talvez seria para a gente ter reduzido esse valor de déficit. E por que não está abaixando? Perguntas como essas não são fáceis de responder. Nos últimos anos, as cidades da área de cobertura da TV Todo Dia têm vivido um ritmo acelerado de crescimento populacional e de urbanização. Um movimento que vem transformando a paisagem urbana e reduzindo cada vez mais o espaço rural. Com o aumento na construção de imóveis, principalmente em áreas urbanas, é preciso planejamento. O crescimento desordenado impacta de forma desigual a população e exige a atenção das gestões públicas. Para entender melhor como essas dinâmicas impactam não apenas o espaço territorial, mas também a população, conversamos com um coletivo de arquitetos, os urbanistas, de Santa Bárbara do Oeste, que nos explicou um pouco mais sobre esse processo. Quando uma pessoa decide sair de um lugar e ir para o outro, a primeira coisa que ela vai procurar é uma casa. E a primeira pressão que a cidade sente é a procura pela moradia, né? E aí, seja ela de maneira comprada ou alugada, essa necessidade ocorre e as cidades precisam encontrar formas, dentro do que é possível em políticas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, em suprir essa demanda. E aí, em paralelo com a moradia, se surgem as outras demandas, que é educação, saúde, lazer e etc., né? Acompanhando o que está na Constituição brasileira. Quem é essa população que precisa de moradia? É a primeira pergunta. E então fazer esse casamento de secretarias, chamar a Secretaria de Meio Ambiente para a gente entender qual é o impacto que essas pessoas trarão para esse espaço e como que a gente pode mitigar, né, os abalos ambientais que virão. Né? Enfim, aí Secretaria de Ambiente, de Saúde, Educação, todas esses trabalhos são importantes para que a gente consiga garantir a necessidade de todos. Em Americana, por exemplo, entre 2023 e 2025, a Prefeitura aprovou diversos empreendimentos imobiliários. Só em 2023 foram 24 condomínios e um loteamento. Em 2024, mais 12 condomínios e outro loteamento. E por fim, em 2025, até este momento, um condomínio foi aprovado. Santa Bárbara também seguiu o mesmo ritmo. Foram 5 novos loteamentos aprovados nesse período. E para que esses empreendimentos sejam aprovados, cada gestão municipal conta com um plano diretor. Um documento que é responsável por orientar e organizar o crescimento urbano. O plano diretor é a ferramenta com a qual a gente vai dar uma orientação para esse crescimento, né? Para não ter assim aquele crescimento desordenado, né? Porque o próprio título diz, plano diretor, é aquele que dirige. Então, existe ele e aí a chave é como esse plano ele é escrito. Né? Como ele é composto, quem que vai discutir esse plano, né? A população vai estar sendo ouvida para a gente realmente chegar no cerne das necessidades. Então, essa seria assim, uma ferramenta, né, primordial que internamente se derivaria em outros planos dentro desse grande plano, né? Ele é importante porque ele vai delimitar no território da cidade o local ideal para que essa cidade seja construída e para que as pessoas que não conseguem acessar o mercado imobiliário formal também possam morar nesses lugares que são os mais qualificados. Senão, a gente tem uma cidade que é o que as cidades brasileiras refletem muito, que é um centro adequado, cheio de serviços, lazer, cultura, mas uma periferia sufocada, que só encontra residências em situações ruins, com falta de serviços públicos, de lazer, cultura. Então, o plano diretor com o PLIS são instrumentos aí que direcionam melhor. Enquanto a cidade cresce, a zona rural encolhe. E isso traz consequências, principalmente nos municípios do interior, onde o agronegócio e a agricultura familiar ainda são base da economia do abastecimento local. E o que a gente come hoje na mesa,
quem produz isso é a agricultura familiar. São famílias que têm as suas chácaras e sítios, ou elas são assentadas e trabalham em coletivo, em cooperativas, que produzem um alimento para a cidade comer, né? Se o campo não planta, a cidade não se alimenta. Então, se essas pessoas estão deixando a zona rural por falta de investimento, de infraestrutura ou de incentivo para elas estarem lá produzindo alimentos, todos perdem. Perde-se a cultura do rural e da produção de alimentos orgânicos e mais saudáveis, e perde a gente também com uma cidade mais espraiada e desplanejada. E respondendo à pergunta realizada no início dessa reportagem, para quem os municípios estão construindo moradias, o próprio Felipe explica, quando trata-se de habitações subsidiadas por programas estatais voltadas à população que está fora deste mercado imobiliário. Que foi construído nos últimos anos, tanto em Americana quanto aqui, que é voltado para a população de baixa renda, de interesse social, engraçado que é sempre na periferia. Então a gente mapeou nos últimos, acho que foram 10 anos, né, o local dessas habitações, e elas se concentram hoje na região norte, próximo do Orquídeas, do Jardim Europa, e na região sul, perto do Romano, e também do Bosque das Árvores, que são regiões mais frágeis, e elas concentram hoje a pobreza na cidade. Só que a cidade dinâmica, ela está aqui, nessa entrevista, na estação cultural, no centro, né, com os serviços e tudo mais. Então acho que a gente volta sempre para aquele assunto de para quem está produzindo política pública. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.